Esse corte faz parte do canal Duda Garbi, um assado para. Gostou? Te inscreve no canal. O Edilson deu algumas entrevistas recentes. Até que ponto isso mexeu com a série? Por exemplo, ele deu pro Cartoloco e pro Benja. Cara, então, as entrevistas que ele fez pro Cartoloco e pro Benja foram explosivas, né, naquela época, entendeu? Sim, elas estão no centro de uma discussão jurídica agora, nesse momento, porque, de fato, o Edilson moveu um processo contra a Join, que é a nossa parceira, já citei aqui, que é quem tinha um acordo comercial e de direitos com ele para o material da série. A minha empresa, a gente comprou uma entrevista que a Join produziu com o Edilson. Como a gente compra vários direitos para poder fazer uma série. Direitos de imagem de arquivo, cedidos por uma pessoa, por outra, por campeonatos e tal. A gente adquiriu os direitos daquela entrevista para poder utilizar. E era uma entrevista que previa uma exclusividade até o lançamento da série. E, de fato, essas entrevistas aí que você citou, elas geraram um desentendimento de interpretação. Deixa para a justiça cravar, mas um desentendimento entre as partes, no caso a Join e o Edilson, né, que tem a minha empresa e a Globo, que foram as pessoas que adquiriram o direito daquela entrevista. Nós acompanhamos como a gente chama de partes interessadas. Partes interessadas. Né? Mas nós não somos alvo real de ação nenhuma que está sendo discutida entre eles. A única coisa que eu posso dizer nesse sentido é que eu tive total acesso a tudo que a Join, essa empresa, fez em termos de contrato, de termo, tudo que foi assinado, e eu não tenho nenhuma dúvida sobre como eles agiram corretamente e que eles não têm risco nenhum com isso, né? Essa é a minha visão. Evidentemente, a justiça é um caminho legal e legítimo para qualquer divergência que a gente tem na sociedade. E se o Edilson e a Join têm essa divergência agora, que eles discutam ali e entendam. A minha visão do que eu li é que eu tenho total confiança nos parceiros que eu escolhi e tenho muito orgulho de ter trabalhado com eles. Não, porque, né, o Bruno, qualquer entrevista que o Edilson ele deu, para mim, aliás, um dia depois que a série foi hora, então não tem que abrir o contrato do meu caso. Não, no seu caso não. Não, eu ia te dizer, é muito difícil que tenha alguma coisa nova. Mas né? só uma coisa também. O Benja e o Cartoloco tem nada a ver com essa história. Sim, não. Nem você teria tampouco. Assim como eu fiz jornalismo, eles fizeram. Ele deu várias outras. E ele já deu várias entrevistas depois também. deu várias outras. Por isso que eu digo, isso dizer, as entrevistas do Edilson não há novidades, né? Porque não há fatos novos nessa história. Eu acho que as entrevistas dele não trazem muitos fatos novos. Tem alguns fatos novos ali na série, eu acho, mas os fatos novos que existiam em torno dessa história teriam com outras pessoas. Por isso ele entrevista também outras pessoas. Vai em busca de outras visões, porque o discurso do Edilson não é que ele, não só ele não tem nada novo, como ele também, ao mesmo tempo, cada vez que ele fala, é muito comum que ele se desdiga, né? Na próxima entrevista ele fala o contrário da primeira. É muito comum isso acontecer. O Edilson tem um livro publicado com muitas coisas que ele diz diferente do que ele conta na série, né? Então ele conta, por exemplo, durante muito tempo ele falou que estava pressionado por dívidas para fazer... No livro? Não, ele fala até, acho que no livro, não lembro agora o que você fala, mas ele fala isso no ar na época, em 2005. Tá, entrevista da época, beleza. Tá na série ele falando isso, o repórter perguntando, se você fez alguma coisa, foi que você estava sendo pressionado por dívida? Ele fala, com certeza. E na série ele fala, não era pressionado por ninguém. Então, essa imprecisão dos fatos da memória disso, pra gente que queremos contar uma história, a gente ouve ele, claro, temos que escutá-lo. Mas a gente vai ao redor em outras pessoas para ouvir também, né? E aí vem a movimentação de buscar pessoas da época também, que vi convivendo com ele antes do futebol, para poder compor isso. Mas, na verdade, assim, de novo, as entrevistas que ele deu fazem parte já dessa história, estão sendo discutidas por quem tem que discutir na justiça. Para a gente não mudou nada, até porque a série estava feita. Agora, de fato, uma vez que havia uma exclusividade, é grave. Qualquer quebra de contrato no sentido como esse é ruim também, certamente. Porque acho que na época que saem essas duas entrevistas que realmente mexeram assim, né, não deu repercussão da série, porque a série tem outros personagens, é muito mais detalhado, conta uma história, né, mas ali a gente nem sabia que viria a série. Ao menos eu não sabia. Entendeu? A série vem depois e eu achei muito legal por ser datada, por ter... E eu sou muito fã de série, então o próprio canal aqui tem alguns documentários assim que são muito legais de se ver. Agora uma outra pergunta, o cara que
corrompe, né? Primeiro o Daniel, em consequência o Edilson, que é o Gibão. O Gibão. Não, quem corrompe Paulo Danelon é o outro árbitro. O Daniel é o cara que... Vamos lá. Tem o Paulo Danelon e o Edilson, são os dois árbitros. Tá. Né? E você tem o Daniel Gimenez e o Gibão, com pessoas que... Perfeito. Querem, então, o Gibão resultado. corrompe um árbitro que depois busca o Edilson. Esse um árbitro não quis dar entrevista. O Gibão, sim. O Gibão é o cara que na série tá tomando um uísque numa piscina e tudo mais. Não foi muito romantizado o cara que corrompeu o futebol brasileiro na série? Cara, eu acho genial esse comentário assim, sobre ser romantizado. Na verdade, eu acho que, primeiro, ele é um sujeito altamente carismático, como a série mostra. O trato com ele em Piracicaba tem até um depoimento disso, que uma pessoa de Piracicaba lá nos fala isso da série, que, cara, chega num bar lá, ele é celebrado, as pessoas gostam de ouvi-lo contar história. No off, ele já é esse personagem carismático, que quando a série o encontra, transborda, né? Se liga a câmera, ele fala as coisas que ele fala. Né? Eu não vejo de forma alguma como romantizado, porque a gente não poupa... Glamorizando, sei lá. Cara, eu entendo pra caramba isso. A minha visão é que isso tá no olho de quem assiste, mais do que na proposta de quem mostra. Você sabe que eu achei do caralho a estética, tá? Bonito. Eu acho bonito também. Porque, cara, e a última cena é um drone que sobe, e ele tá bem de boa. A gente mostra. Quando termina com ele falando que, né, recebeu proposta para posar pelado e tal, porque para mim tudo aquilo é uma caricatura do nosso país. Sim. Quando a gente olha, a quantidade de pessoas que me chegam para caraca, adorei o Gibão. Eu falo, pois é, mas o que ele falou que atribui mérito a ele? Ele está o tempo todo contando essa coisa. O máximo que ele pode fazer é se, em algum momento, dizer, como o Edilson afirma, que ele pediu um resultado e o Edilson não entregava. Isso acontece, o Edilson conta isso. Então, em algum grau, você pode achar que ele foi vitimizado ali? Pode, acho até que é compreensível isso, porque o próprio Edilson conta que várias vezes apitava contra o resultado que ele combinava. Pois do banco, ali o primeiro. Então, como é que o cara não vai se vitimizar? Ele vai acabar parecendo vitimizado. Agora, todas as ações de corrupção dele estão listadas ali, né, do que ele fez. Não teve... A gente mostra que, inclusive, ele também antes já era jogador compulsivo, né? Desde a adolescência era um cara que apostava muito, que vivia disso. O histórico que a gente faz com o Edilson também fazemos com o Gibão. Eles se encontram, né? São duas retas que se encontram em algum momento ali na fragilidade do futebol brasileiro.